Vou acender a luz. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem agora? Então a gente tem o prazer de receber o Dr. Wilson Trindade. Ele é do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros e também do Instituto Taupete, que é uma ONG que auxilia animais abandonados, animais que são capturados, resgatados, perdão. É um trabalho bonito, eu recomendo a todos que sigam no Instagram depois, o Instituto Taupete. E o tema de hoje é colônias espirituais dos animais, que a gente possa cobri-lo com os nossos melhores sentimentos. Obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui pela primeira vez nessa casa, muito bonita. Eu falei, quantas vezes eu já passei aqui na frente e eu não tinha tido a percepção que era uma casa espírita. Então, eu fico muito grato pela oportunidade de estar aqui e trazer essa temática que eu gosto sempre de falar sobre a parte de espiritualidade dos animais. Para quem não sabe, no Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, nós temos assistência espiritual aos animais já há mais de 5 anos. E o que é isso? Da mesma forma que nós estamos aqui na Casa Espírita hoje, a diferença é que você pode trazer o seu cãozinho, seu gato, seu passarinho, sua tartaruga, para tomar passe. Então vou fazer já o convite para vocês, todos os domingos, às 9 horas da manhã, aqui na rua Silva Jardim, número 1. Algumas pessoas falam assim, eu não vou levar o meu cachorro, porque ele é muito bagunceiro, vai chegar lá, vai latir, vai brigar com todo mundo. Eu desafio. Todos os animais que chegam lá, as pessoas falam a mesma coisa. Eles chegam, estão adormecidos. E a gente percebe alguns médicos que têm uma capacidade de ter uma percepção maior, eles veem que cada família é tratada de uma forma diferente. Então, em determinada família com um cãozinho, vê que o espírito vem e trata eles ali com a cor verde. Entre uma outra família que é tratada com a cor azul, entre uma outra família com a cor de rosa. Então, a gente vê que o núcleo familiar ele é tratado em conjunto. A gente percebe nos consultórios que o animal hoje ele adota muito mais que antigamente. O animal tem uma simbiose, tem uma convivência muito grande conosco e acaba compartilhando nossas depressões, nossas ansiedades, nossas dores, nossas doenças e acaba manifestando no corpo físico dos animais, porque eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, às vezes as pessoas perguntam, por que o meu animal adoeceu, ele não faz nada para ninguém, é tão bonzinho? A gente tem que se lembrar que a dor também é um mecanismo de evolução e aprendizado, tanto para aquele princípio inteligente que está estagiando como um cão, como um gato, quanto para a família, quanto para os seus tutores, quanto os seus amigos de jornada. Porque quando um animal adoece, a gente também desperta para certos sentidos que antes estavam adormecidos. Tem uma senhora, há um tempo atrás na Casa Espírita, que uma vez chegou para mim, me chamou de canto lá no trabalho dos animais e falou, olha Wilson, olha, está aquele ali no fundo do salão? Eu falei, sim, é meu marido. Eu falei, seu marido, é? Ela falou para mim, eu chamo ele há 10 anos para vir na Casa Espírita, ele nunca quis vir. Fala assim, eu não vou na macumba, falava para ela brincando. Agora é porque o cachorro ficou doente, ele está aqui, o danado. Então, vejam só, às vezes os caminhos que a espiritualidade se utiliza para despertar, às vezes a nossa presença numa casa espírita, numa casa evangélica, numa igreja católica. Então, os caminhos trilhados pela espiritualidade muitas vezes são desconhecidos para nós. Então, domingo, 9 horas da manhã, rua Silva Jardim, número 1. Quem quiser levar seu cãozinho, seu gatinho para tomar passe, vocês vão gostar muito. As palestras são sempre voltadas a essa temática de animais. Hoje eu trouxe um tema para falar para vocês sobre colônias espirituais de animais. Muita gente ouve falar sobre colônias espirituais, por exemplo, Nosso Lar, que tem um filme, fez aí agora o Nosso Lar 2, Alvorada Nova. Então tem várias colônias que a gente ouve falar, mas são colônias de humanos. No filme Nosso Lar ficou muito bem ali apresentado para nós, aquela muralha na frente da colônia, e
e só entra na colônia por sintonia, você não consegue entrar se você não tiver sintonia, é como se fosse o teu passaporte de entrada para ali. E André Luiz descreve diversas situações dentro daquela colônia espiritual, como se fosse uma cidade normal, só que uma cidade mais organizada, uma cidade com trabalhos, uma cidade com alimentação, uma cidade com desenvolvimento. Então, o que se difere das nossas cidades aqui do plano terrestre é a evolução e organização. Mas será que existem também, então, colônias espirituais específicas para animais? E aí a gente vai ver no livro, o que eu vou trazer aqui é de referência de alguns livros de Marcel Benedetti. Não sei se vocês já ouviram falar. Marcel Benedetti é um médico veterinário que desencarnou e deixou um belíssimo trabalho em obras, trazendo para nós toda a sua experiência como médico veterinário homeopata, como médium, de relatos de colônias espirituais de animais, como eles vivem, como são resgatados. Inclusive, às 8 horas da manhã no domingo, a gente está estudando um dos livros dele, que é o livro Todos os Animais São Nossos Irmãos. É um livro belíssimo que relata para nós como é que se faz, como é que se dá o reencarne, o desencarne do animal. Quando o animal vai desencarnar, seja por dor, seja por velhice, seja por um atropelamento, como funciona isso? Como é o desligamento deles? Como são as equipes de resgate? O que acontece quando o animal chega no plano espiritual? Ele reencarna rápido? Demora para reencarnar? O animalzinho pode voltar? Muita gente pergunta, meu cãozinho morreu 20 anos comigo, será que ele pode voltar para minha casa? Como é que eu faço? Tenho que ir de pet shop em pet shop procurar um ONG? Como é que eu faço? Eutanásia? Posso fazer? Não posso? Então é um livro belíssimo que traz diversas explicações à luz da doutrina espírita para nós sobre a parte espiritual dos animais. Anterior livro, a gente tem o livro Todos os Animais Merecem o Céu. Também um livro muito bacana, que traz a história de um médico veterinário que a princípio não acredita que os animais têm alma. Eles acham que o animal é uma pura máquina que está aqui para nos servir, diversão, alimento. E no decorrer do livro vão acontecendo situações que vão despertando um entendimento diferenciado para aquele médico veterinário, que com certeza no final do livro, não vou contar, mas vocês imaginam o que vai acontecer. Então essas citações que eu estou trazendo hoje é em cima desses dois livros de Marcel Benedetti e também alguma coisa que a gente encontra nas obras de André Luiz, porque o próprio André Luiz relata para nós, quando ele estava no umbral por 8 anos, e vai ser socorrido, os samaritanos chegam para socorrê-los com uma grande matilha de cães latindo, e essa matilha de cão, ela tinha a função de espantar os espíritos macunceiros que porventura quisessem atrapalhar os samaritanos no resgate. Os samaritanos chegam com uma carruagem puxadas por muares, burros, cavalos, para ter o deslocamento. E ele fala que esses muares não era só para o deslocamento da carruagem, eles também serviam de transmissor de calor para os espíritos que estavam sendo resgatados no umbral, porque pelo porte físico, pelo tamanho, eles podem exalar, podem emanar para nós uma grande quantidade de calor. E em terceiro, aves, grandes aves de plumagem multicoloridas, lembrando a forma de um pterodátilo tamanho, cujo nome é Ibis viajores, nome que é dado em nosso lar. E a função dessas aves, acompanhando os resgates no umbral, era comer as formas pensamento que permeiam o umbral, que se elas não comessem essas formas pensamento, limpando a psicosfera do umbral, o ambiente ficaria pesadíssimo e de difícil trânsito. Então olha só, cachorro, muares e aves, trabalhando junto com a espiritualidade para melhorar ali o ambiente, e aí já reafirma para nós a presença de animais também na colônia Nosso Lar. Então a gente vai estudar a vida espiritual dos animais através da colônia espiritual Rancho Alegre. Rancho Alegre é a maior colônia hoje que existe de animais na região do Brasil. Ela fica sob a região do Mato Grosso do Sul, um pouco maior que o estado do Mato Grosso do Sul. Não é à toa que ela está lá, pela quantidade de fauna e flora que existe naquela região, que a colônia espiritual ela é sustentada por essa energia que ali emana.
essa colônia espiritual Rancho Alegre ainda só perde em dimensão para uma outra colônia que existe na região das savanas africanas, que é a maior colônia de animais do mundo que nós temos relatos. Guilherme, um veterinário encarnado, inicia um aprendizado da vida dos animais no mundo espiritual. O Guilherme é o cara que não acredita. Então ele vai começando a passar situações para que aquele pensamento dele, aquelas ideias dele, mude. Então, o livro Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. Esse livro, inclusive, pessoal, para quem gosta de escutar audiobook, se você colocar no YouTube lá, Todos os Animais Merecem o Céu, tem um livro lá. Então, quando você está em casa, às vezes, fazendo a comida, lavando a louça, arrumando a casa, dirigindo, eu gosto muito de pôr quando eu estou dirigindo, né? Eu coloco lá no Bluetooth e eu vou escutando audiolivro, o livro da sua preferência. Vai ter todas as obras do André Luiz, o livro que você quiser, o que você tem. Então não tem desculpa para não receber a informação, porque é uma coisa muito importante. Kardec tem uma dúvida, quando ele está fazendo o livro dos Espíritos, tantas perguntas sobre temas variados, né? Mas uma pergunta ele faz muito bem feita. Ele pergunta para o Espírito Verdade: qual o objetivo da encarnação? Por que nós estamos aqui? E o Espírito Verdade responde de uma forma simples e enfática para ele: evolução, aprendizado, desenvolvimento. Então cada um de nós temos que fazer os esforços possíveis para que a gente possa se capacitar e evoluir na parte intelectual e na parte moral. A gente precisa ter um equilíbrio de ambas as vertentes para que a gente não saia um pássaro de asa quebrada, como Emmanuel fala, que nós temos que ter as duas asas equilibradas. Porque no decorrer da história nós vemos espíritos com uma inteligência elevadíssima que, no entanto, não tinham o amor e acabaram gerando tragédias muito grandes na história da humanidade. Então, se tiver que escolher entre a inteligência e o amor, fique com o amor. Colônia espiritual Rancho Alegre, né? Então os animais vivem no Rancho Alegre na proteção e no cuidado dos amigos espirituais. Então ele relata para nós que todo animalzinho, quando desencarna, quando vai desencarnar, já existe uma equipe que vem acompanhar esse desencarne. Da mesma forma, quando a gente sabe, por exemplo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, ele vai contar para nós sobre a reencarnação de Segismundo. Quando a gente vai reencarnar, tem uma baita de uma equipe que nos acompanha, uma baita de uma programação para que a nossa encarnação dê certo. Então eles vão falar: olha, por exemplo, o Messias vai reencarnar. Então o Messias é chamado lá na colônia espiritual, no departamento lá de reencarnação, e ele pode dar os palpites dele, porque o Messias já tem um grau de evolutivo que ele pode dar os pitacos dele. Então ele vai lembrar como foi as últimas encarnações dele. Ele vai lembrar que numa encarnação passada ele foi fulano de tal, na outra ele foi Maria, na outra ele foi João, numa ele às vezes foi um pouco egoísta, na outra ele foi mais amoroso, numa ele foi mais caridoso. Então, em cima daquele perfil psicológico que ele, junto com os seus anjos da guarda, vamos chamar assim, traçam: olha, Messias, na próxima talvez é melhor você vir com tal característica, é melhor você vir com tal habilidade, talvez é vir com a limitação financeira, você vai vir aqui com uma dificuldade talvez na tua glândula não sei o quê. E aí traçam. Por que isso? Porque é uma grande preocupação da espiritualidade para que a nossa próxima encarnação seja sempre muito bem aproveitada para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. E quando a gente vai reencarnar, eles nos acompanham, estão conosco ali, quando vai fazer a ligação, né, depois da relação sexual dos nossos pais, eles vêm ali para fazer aquela ligação do espírito reencarnante no corpo ali da mamãe. Já está a ligação feita ali naquele momento. E ao contrário, no desencarne, a mesma coisa. Quando chega o nosso momento derradeiro, eles também estão conosco para fazer o desligamento. Dependendo de como cada um de nós viveu, cada um de nós vai morrer e desencarnar de uma forma diversa. Correto? A gente tem o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio eu tenho a capacidade de fazer escolhas. E através dessas escolhas, a gente sabe que existe uma consequência, uma colheita. Os animais não têm livre-arbítrio. Os animais estão em desenvolvimento de escolhas. Quem escolhe por eles? Nós. Então a grande responsabilidade. Pequeno Príncipe,
Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Cada vez que tu levas um animal para dentro da tua casa, você cria um laço inquebrantável de amor com aquele princípio inteligente em evolução. E aquele princípio inteligente em evolução te acompanhará pela eternidade do teu tempo. Para sempre estarão ligados. Um animalzinho pode voltar para o teu lar quando desencarna, depois de viver 20 anos com uma família? Com certeza. Einstein falava, qual é a maior força do universo? O amor. Então não precisa sair procurando de loja em loja. Determinado dia, um momento, você vai estar andando na rua, vai olhar na esquina, vai ver um cãozinho maltratado, todo sujo, com medo de atravessar a rua. Nada a ver no corpinho, muito diferente daquele que você tinha. Será que é a minha Meg? Será que é o meu Totó? E você vai olhar no olho, e quando o teu olho bater no dele, você vai entender, é ele. É ele que está voltando para você. Então é a força do amor, não precisa se fazer nada. Então essa colônia fica no Brasil, né? Tem dimensão parecida com o estado de Minas Gerais, né? Conhecendo a colônia. Então o Guilherme ele é levado para conhecer a colônia. Então ela normal, possui rua, casa, jardim, prédio, uma beleza incrível, não difere de nada. É explicado para André Luiz que as nossas cidades aqui, Santos, São Paulo, São Vicente, é uma cópia mal feita das colônias espirituais. Tudo que nós temos aqui no plano terrestre existe numa qualidade super melhor no plano superior, no plano das colônias. Tanto que quando André Luiz está psicografando na década de 50 os seus livros com Francisco Cândido Xavier, ele já conta para nós naquela época que ele já escrevia em laptop. Ele já tinha aparelhinho como celular, que era uma pequena televisão que ele carregava no bolso. Só que a gente não sabia o nome do celular, então fala uma pequena televisão que se carregava em bolso. Ele não escrevia a sua história em papel, ele escrevia num laptop que a gente tem lá, década de 50. E olha quanto tempo demorou para se materializar os computadores, os smartphones, né, do nosso Steve Jobs para nós. Quanto tempo depois? Então tudo acontece sempre depois como uma cópia. A gente às vezes vê, tem uma passagem também que um espírito de desdobramento de sono vai até o plano espiritual, e aí ele vê um belíssimo quadro de Caravaggio lá. Aí ele fala, eu já vi esse quadro no museu tal, quem pintou ele foi o Caravaggio, né? Que é aquele que ele retrata muito bem o corpo, as formas físicas, né? Parece uma fotografia, o detalhe que ele faz dos músculos, das unhas, da face. E aí o espírito fala para ele, não, o Caravaggio em desdobramento, né, em sono, veio aqui e quando voltou copiou o quadro. Então tudo é de lá para cá sempre, dificilmente é de cá para lá, né? Pessoas e animais transitavam pelas ruas. Gustavo, o amigo espiritual encarregado em mostrar o local, explicou que cada prédio é um setor especializado. Então a colônia espiritual dos animais, ela tem setores, ministérios especializados para cada função. Função de desencarne, reencarnação, desenvolvimento genético, aprimoramento de raças. Então cada prédio tem uma incumbência, desenvolvimento de tutores. Vocês sabem que tem uma crescente muito grande, vocês veem, de ONGs, de pessoas que gostam de animais, né? A gente até brinca, aquelas pessoas, a doida do gato, né? Aquelas pessoas que recolhem um monte de gato, recolhem um monte de cachorro, vai levando para dentro de casa. Isso é um problema, pessoal, tomem muito cuidado, são os acumuladores. Uma coisa é gostar, outra coisa é acumular. E eles têm prédios lá, que quando, por exemplo, as pessoas que gostam de animais, na hora do sono, né, desdobrados, são atraídos para cursos na espiritualidade sobre cuidados com animais. Por exemplo, se você é um engenheiro e gosta de construções, você vai ser atraído para a mesma matriz que te atrai. Se você é um cara bagunceiro, que gosta de beber, usar droga, não sei o que, quando você dorme, você vai para onde? Para lugares que tenham simbiose com o que você faz, com o teu comportamento, com as tuas intenções. Mas nas colônias espirituais de animais tem cursos para nós encarnados. Então se você gosta de animal, antes de dormir, já reza para o teu anjinho da guarda. Deixa eu ir lá conhecer a aula, quero ver se eu gosto. E você vai. E se você gostar, tiver sintonia, você passa a frequentar isso daí. Tempo e movimento. No rancho, move-se com a rapidez do pensamento e a velocidade maior que da luz, cobrindo distâncias em segundos. Acontece até uma situação inusitada numa passagem do livro, que o mentor fala assim para o Guilherme: Guilherme, fecha um pouquinho os olhos, que nós vamos se deslocar para um outro local aqui do rancho,
e vai ser um pouquinho traumatizante se você ficar de olhos abertos, porque vai ser meio rápido. Ele fala, não, eu sempre gostei de montanha-russa, eu estou acostumado. Menos de um segundo, quando ele para, ele põe para fora, porque ele fala que se desloca numa velocidade tão grande e uma distância que ele não soube dimensionar, que aquela aceleração e aquela parada para o corpo dele, que não estava acostumada, foi demais. Então, por que eles se deslocam dessa forma? Porque as distâncias da colônia espiritual, elas são muito grandes, então eles usam a força do pensamento para se deslocar. A gente ainda não consegue usar isso, né? A gente ainda tem que se deslocar com os nossos passos, através dos nossos automóveis, aviões. Já melhoramos muito, mas num futuro próximo a gente vai aprender a se deslocar como nas colônias espirituais. Como eles também falam, que num futuro próximo a gente não vai precisar mais de médiums. A gente vai poder falar com a vovó, com o papai que desencarnou, com o ente querido. A gente vai ligar o WhatsApp, só que em vez de ligar lá para o outro lado do mundo, lá para a Europa, a gente vai ligar para o plano espiritual. E aí, vovó, como é que está aí hoje? Isso já vai ser daqui a um tempo. Talvez aí 80, 100 anos, mas essa tecnologia vai chegar aqui também. Então não vai ser mais necessário os médios como intermediários para nós. Transporte. Para Guilherme ou alguém desdobrado devido à ligação com o corpo físico, não se locomove com a mesma rapidez. Então, para se locomoverem, usam esteiras ou um veículo aberto com 2 lugares. Veículo aberto com 2 lugares. Os veículos elétricos. Só que lá o veículo, a bateria dele é magnetismo. Tipo o trem bala que tem no Japão, que a força do magnético, né, afasta ele do trilho e aí ele gera impulso e velocidade. Então é usada a força magnética da energia para movimentar. Esteiras, lembra quando a gente vai para o aeroporto que tem aquelas esteiras? Né? Então, esteiras com velocidade muito alta. A esteira do aeroporto é uma velocidade tranquila, que é só para a gente descansar lá, apoiar a mala e continuar mudando lá de portão, né? Mas na espiritualidade, nossas esteiras têm alta velocidade, porque as distâncias são muito longas. Olha lá, ele pede para Guilherme fechar os olhos para não dar vertigem, e segundos depois eles chegam, mas Guilherme, não, tranquilo, né? Então, passa pelas experiências. Muitas vezes a gente tem ao nosso redor anjos da guarda que nos auxiliam e nos orientam para não fazer a coisa errada, né? Assim é com a criança. Nenê, não põe o dedinho na tomada, senão você vai tomar um choque. Nenê, não põe o dedinho na tomada, senão vai tomar um choque. Mas aí o nenê tem que pôr o dedinho na tomada. Aí ele toma o choque, ele aprende. Essa é a dor, esse é o mecanismo de evolução e de aprendizado. Na maior parte das vezes, a espiritualidade nos ensina pelo amor, quer nos levar para o caminho certo, para as coisas certas, com amorosidade. Um amigo chega, te convida para uma palestra, te doa um livro, te chama para um estudo, né? Um amigo conta um caso de dor que aconteceu com ele, e são situações para te despertar, mas às vezes a gente é um burrinho teimosinho e não desperta. Aí bate na porta a amiga dor, aí através da amiga dor a gente fala, Deus não é justo, Ele não gosta de mim, puxa vida, né? Eu sou a última bolacha do pacote aqui, mas faz parte. Então a gente tem que aprender a despertar pelo amor e não pela dor. Olha só, ele vai visitar o prédio central que tem todo o mapa do rancho e cadastrado todos os trabalhos através de crachás que emitem um sinal eletromagnético captado por um comando central. Essa central tem informação de todos os pacientes e trabalhadores do rancho. Isso é bem interessante porque eles têm diversos departamentos. Então, por exemplo, um animalzinho que desencarna atropelado. Então ele chega em necessidade de socorro no plano espiritual, porque ele está com a sua forma perispiritual também machucada. O animal também tem espírito. E esse animal ele é imediatamente já encaminhado para uma câmara de refazimento. Imaginem aquela incubadeira de UTI, onde ficam os neonatais. Da mesma forma, o animal é colocado ali. E de acordo com a sua necessidade, ele é tratado com cores para refazer o seu corpo perispiritual. E rapidamente, ele já é rejuvenescido quando o animal é mais idade. E eles falam que se esse animal não vai ser aproveitado de alguma forma, para algum trabalho, para alguma função, ou se não tem ninguém, às vezes no plano espiritual da família, que queira estar com ele, ele rapidamente já é preparado para uma nova reencarnação. Diferentemente de nós humanos.
Nós humanos, quando desencarnamos, de acordo com a nossa vivência na última encarnação, nós podemos ir, como, por exemplo, como o André Luiz, que foi para o umbral, e ele foi chamado de suicida, mas ele fala: eu não me suicidei, eu não dei um tiro na minha cabeça, eu não coloquei uma corda no pescoço, eu não me joguei na frente do trem, mas as pessoas, os espíritos lá o chamavam suicida, suicida. E por que ele era chamado de suicida? Não sei se todos sabem, mas André Luiz é o nosso médico Carlos Chagas, que usa esse pseudônimo, porque na época Francisco Cândido Xavier estava sofrendo um processo, porque ele estava psicografando livros de um autor que a família não concordava. Então Francisco Cândido Xavier estava respondendo um processo na justiça. E quando André Luiz vai ser apresentado para ele, numa noite, Emmanuel chega com André Luiz e apresenta: Chico, esse é o novo espírito que vai começar a trabalhar com você. E aí Chico pergunta: e como é seu nome? E aí ele já tinha sido alertado que não era para dar um nome real para ele. Junto com Chico, no seu quarto, tinha o seu sobrinho dormindo com ele. E aí ele pergunta: como é o nome desse rapaz? E Chico fala para ele: André Luiz. Então Carlos Chagas fala para ele: então doravante para ti serei André Luiz. Por isso que ele assina André Luiz no livro. Mas André Luiz é considerado suicida. Ele era médico, ele tinha conhecimento que não devia fumar, que o fumo acelera o nosso desencarne. Ele tinha conhecimento que o álcool fazia mal, e ele gostava de bebida. Ele tinha conhecimento que a vida, às vezes promíscua, podia trazer alguma doença complicada. Na época, doenças venéreas que não tinham ainda os remédios adequados. Então ele desencarna, com 8 anos de antecedência do tempo que ele estaria, e é o tempo que ele passa no umbral. Então às vezes a gente faz uso de algumas coisas, que a gente faça esforço para mudar, porque todos nós já sabemos, o que é bom, o que é mal, o que faz bem e o que faz mal. Então cada um de nós está usando o seu livre-arbítrio para cuidar da sua saúde ou não. No livro Consolador de Emmanuel, na pergunta 97, perguntam para Emmanuel assim: as doenças do corpo físico são todas elas de origem espiritual ou de origem física? E olha a resposta de Emmanuel, que interessante. Ele fala: na sua totalidade são de origem espiritual. Toda doença, antes de materializar-se no vosso corpo físico, ela é formada na parte espiritual, passada para o seu perispírito e depois somatizada no físico. E ele continua a pergunta: se são todas as doenças espirituais, é certo que o homem se utilize da ciência da terra, dos remédios, dos comprimidos, das cirurgias para tratar o seu corpo físico? Então, e olha a resposta de Emmanuel: sim, ainda levará muito tempo até que o homem terrestre entenda que o verdadeiro remédio, através das reencarnações, possa cuidar do seu próprio corpo físico. Ainda é indispensável que o homem use comprimidos, cirurgias, tratamentos, mas chegará um dia que o homem entenderá que a sua própria reencarnação é o maior bálsamo para a cura da alma. Então, quando a gente entender que os nossos comportamentos são fundamentais para a formação das nossas doenças e para a geração dos meus próximos corpos nas próximas encarnações, eu vou cuidar mais do meu comportamento, do meu pensamento, da minha intenção, das minhas atitudes, porque o que eu penso, eu exalo. Defesa do rancho. A entrada do rancho é protegida por portais que se abrem automaticamente para os cadastrados. Então eles falam que aquele crachazinho que os trabalhadores têm, emitem um sinal. Não é assim, a gente já passa na catraca, tem um crachazinho. Então isso já é velho lá. Há muito tempo que isso aí já acontece lá. Defesa do rancho, feita com armas elétricas que produzem raios dolorosos. Mesma coisa que também quando André Luiz vai visitar a casa transitória de Fabiano. É uma casa que ficava na parte espiritual do planeta Terra, e quando os espíritos umbralinos tentam atacar, eles se usam do mecanismo de raios elétricos, que causa ali um choque naquele espírito, porque para ele ainda tem a sensação completa que está encarnado, de corpo, de vida. Então um raio para ele causa um choque, uma descarga elétrica que acabam
até deixando eles um pouco tontos, né, até chegando ao desmaio. A defesa da maior parte das colônias espirituais se dá da mesma forma, né? Então eles falam que tem a característica de mudar o padrão vibratório semelhante ao passe magnético. Só que quando a gente toma o passe magnético, o passe tem a função de melhorar, regenerar, é uma emissão de fluidos, né, para nos fortalecer. E essa defesa vibratória tem o sentido oposto, de derrubar, de fazer com que aquele espírito ele sinta que, né, alguma coisa não muito boa está acontecendo com ele. Ele vai falar para nós nesse livro sobre caçadores. Olha que interessante. A gente ainda vê algumas imagens aí de pessoas que fazem viagens turísticas para caçar. Tem gente aqui no próprio, em algumas regiões aqui do nosso país, aqui até no litoral, que vão caçar passarinho, que põem gaiola, que caçam tatu, caçam onças como troféu. O pessoal vai para a África para matar, pegar a cabeça de um leão, chifre do rinoceronte, né? O marfim dos elefantes, a pele de crocodilo. Então ele fala, olha só, da mesma forma que a gente gosta de animal, quando dorme, vai lá para estudar, para melhorar, para a gente aprender, os caçadores encarnados também vão para a espiritualidade para praticar a mesma coisa. Olha que interessante, ele tem um capítulo destinado falando só de caçadores, e esses caçadores são acompanhados de obsessores, de espíritos que estimulam essa volúpia neles, essa vontade, porque através dessa vontade eles exalam uma vibração, uma energia, da qual eles se alimentam tal qual vampiros. Então assim, quando a gente tem bons pensamentos, a gente tem boas companhias. Quando a gente é meio atrapalhadinho, faz muita peripécia, é o tipo de companhia que a gente vai ter. Então a gente tem que pensar, o que eu quero? Eu quero ficar fazendo peripécia a minha encarnação inteira, ou quero tentar ser como tem aquela resposta ao homem de bem para Kardec? O homem de bem é aquele que faz esforço para se melhorar, procura fazer o bem, que faz a caridade, que estende a mão ao próximo. É fácil? Não, muito difícil, dói. Às vezes você é visto como esquisito da sociedade. Aquele cara é um ET. Todo mundo vai para a balada, está no bar bebendo, jogando sinuca, está cantando a mulher do outro, e o cara está indo para o centro espírita assistir palestra. O cara está lendo o livro dos espíritos. O cara tem problema. Não é assim hoje na sociedade? Parece que o certo é errado, né? Mas a gente tem que ensinar aos nossos filhos que o certo é certo. Não é à toa que na bandeira do nosso país está escrito ordem e progresso. Sem ordem não há progresso. Sem que as crianças aprendam que elas têm deveres, os direitos não serão respeitados. Todos nós temos deveres, mas todo mundo quer cobrar o seu direito. Eu tenho direito a isso, direito àquilo, mas cumpristes com o teu dever? Emmanuel fala que o dever deve vir em primeiro lugar no lar, na família, na sociedade, para que lá na frente nós possamos usufruir dos nossos direitos. Mas hoje há uma inversão de valores na sociedade. Eu quero o meu direito e não cumprir com o meu dever. Organização animal. Ele vai falar dos reinos, que eles vão organizar os reinos lá, como é que vai se dar a evolução. Tem muito slide ainda, pessoal, mas a gente já está para terminar. Eu queria só falar sobre um tema que é bem interessante. 10 minutos. Um tema que é bem interessante, que as pessoas me perguntam, e quando eu estava chegando ali, uma pessoa até me perguntou, né? Se pode ter a assistência espiritual aos animais que eu falei no princípio. A gente fala assim, mas é certo eu levar o animal na casa espírita? É certo eu dar passe nos animais? Eu li uma vez na revista espírita que uma pessoa magnetizou e o cão morreu. Falou bem, magnetizou. Às vezes esse caso que Kardec traz na revista espírita, do senhor T, ele não coloca o nome inteiro, que ele magnetizou o cão e o cão desencarnou. É como se ele tivesse emanado para ele um excesso de energia. Passe, posso dar nos animais? No livro Conduta Espírita, capítulo 33, de André Luiz. Esse livro Conduta Espírita é maravilhoso. Tem ali na frente que eu vi. Ele vai falar para nós sobre como deve ser a conduta espírita de um homem de bem dentro da sociedade. Então, por exemplo, conduta espírita perante a família. Ele vai descrever.
Conduta espírita no trabalho. Ele vai descrever como deve ser um espírita no trabalho. Conduta espírita perante um problema. Ele vai escrever. E no capítulo 33, ele vai pôr para nós: conduta espírita perante os animais. Dentre diversos fatores, ele vai enumerar que eu devo e posso utilizar todos os recursos de origem mediúnica em benefício dos nossos irmãos menores, como passe, água fluidificada, evangelho no lar. Acredito que aqui uma boa parte deva fazer o evangelho no lar. E quando a gente faz o evangelho no lar, a gente coloca aquela aguinha para fluidificar. É gostoso tomar aquela aguinha, né, do passe. Naquela aguinha, a espiritualidade coloca o medicamento necessário a cada um de nós, a cada membro da família. E quando você está fazendo evangelho no lar, chame o cãozinho, chame o gatinho, e no final compartilhe a água com eles também. Pega um pouquinho daquela água, coloca num balde, completa, regue as suas plantas. Vocês precisam ver no final do evangelho dos animais no domingo a agonia dos cachorros para tomar um copinho de água. Eles ficam desesperados, porque eles veem os tutores pegando o copinho, então tem que ser o primeiro deles. E a gente vê o tutor da água e eles ficam mais de um, eles ficam desesperados. Então a gente deve e pode usar todos esses recursos e benefícios dos nossos irmãos menores, os animais, porque fazer isso bem. O passe é uma transmissão de energia benéfica para o seu corpo físico, como também vai beneficiar os animais. Então não tenham dúvida disso. Uma segunda pergunta que fazem muito para nós sobre eutanásia: posso? Devo? Como funciona a eutanásia? A gente sabe que no Conselho de Medicina Veterinária Nacional, a eutanásia ela é permitida desde que o médico veterinário ateste que todos os recursos e possibilidades terminaram e aquele animal está em dor e sofrimento. O que diz a doutrina espírita? Vou pegar de novo aí o livro Consolador de Emmanuel, quando perguntam para ele se é lícito fazer eutanásia, e ele responde que não é dado ao homem direito algum de tomar a vida de outro ser, seja por que motivo seja. Agora, isso, pessoal, às vezes fala assim: eu já fiz eutanásia, eu tenho que fazer. Não se culpe. Cada um faz o melhor que pode fazer no momento que está vivendo. Quando me perguntam, o médico veterinário falou para mim que eu tenho que fazer eutanásia. Faço. O que eu faço? Você não pode decidir pelo outro. O que a gente orienta? Faça uma oração, peça para a espiritualidade. Teve um caso, há um tempo atrás, uma senhora que chegou lá no Evangelho com um cãozinho da raça Poodle, já com quase 17 anos, de fraldinha, já não conseguia mais segurar o xixi e o cocô, com dificuldade respiratória. Ela chegou chorando muito, essa senhora, e falou para nós: olha, o médico veterinário falou que chegou a hora. E era para ter feito na sexta-feira, eu estou relutando muito, então eu vim aqui hoje perguntar a opinião de vocês. As pessoas querem que a gente decida, e você não pode decidir pelo outro. O que a gente falou? Olha, faz o seguinte: vai para casa, conversa com ela, libera ela, fala que está tudo certo, que ela pode ir, que você vai ficar bem e que ela vai ficar bem. Dá um beijo, dá um abraço, cobre ela direitinho e faz a tua oração. E ela foi para casa. Naquele mesmo dia, por volta de umas 6h30, 7 horas, ela me liga, chorando: Wilson, ela se foi, não precisei fazer eutanásia. Então muitas vezes, a gente, pelo excesso de amor, a gente não permite que aquele ser querido se vá. Puxa, eu não quero que vá, doutor, eu não quero que vá. É aquele amor incondicional que a gente tem por eles. Mas chega um momento que precisa ir, a gente precisa liberar. Então essa é a dica que eu dou, num momento de dor, de sofrimento. Ninguém quer que o outro parta, que o cãozinho, o gatinho, que o pai com a mãe, que o irmão, né, que a esposa, que o marido, mas chega um momento que é necessário. E nós, como espíritas, a gente já tem um consolo. A gente sabe que nós estamos no mundo daqui, esse é o transitório, né? Que o mundo espiritual, nós vamos nos reencontrar, que existem outras encarnações, outras oportunidades, né? Que vamos com certeza estar juntos. É que dói a separação.
né? Mas que a gente reflita nisso. Essa é a beleza da doutrina espírita, que ela traz para nós. Quantos ensinamentos? Eu falo que todas as doutrinas, todas as religiões são muito boas, mas o espiritismo, ele descortina, o espiritismo matou a morte, não existe mais morte, né? Porque a gente sabe que o reencontro é certo, tanto dos queridos humanos e não humanos. Fica a dica para vocês no YouTube: todos os animais são nossos irmãos e todos os animais merecem o céu. Audiobook, coloquem para escutar que vocês vão amar. Meu muito obrigado pela oportunidade. Aguardo vocês no domingo para dar passe nos animais. Fiquem com Deus.